pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, estamos aqui na Giartes com nossas atividades, nossas lives, nossas dicas, nosso passo a passo. E hoje o que nós vamos falar sobre vai ser efeitos de pátina ferrugem ou ferro, com a imitação de ferro, tá? Então, nós temos até dentro da nossa live, né, a gente fez uma ambiência com esta luminária, inclusive essa vai ser o nosso passo a passo. E aqui eu trouxe algumas outras vertentes que a gente poderia chamar de como você pode usar a mesma técnica do ferrugem, diferenciando os suportes e até criando efeitos visuais, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, a gente tem uma caixinha, uma latinha de papelão. Olha, ela é feita de papelão e eu passei um primer nela, a tampa é de plástico, e aí nós fizemos a versão ferro. Aqui dá para você pôr um aplique aqui em cima para puxar, dá para fazer no estilo country, porque de repente o country fica muito legal a imitação de ferrugem, tá? Fora isso também nós temos os passarinhos de resina, olha que graça os passarinhos de resina, esse aqui ó gente, olha que gracinha, ele era branco, 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 a gente fez uma leitura de ferro, olha como simula, né? Esta aqui ó, é uma moldura, sabe casa de moldura, molduraria? Você passa um primer nela e de repente você pode utilizar, né, a pátina ferrugem dessa forma. Essa aqui é legal, parece uma bola de ferro, gente? Parece? Parece. Tcharam! Parece, Gi? Pois é, mas é uma bola de plástico, tá? Pequena, sabe essas bolas de criança? Eu fiz aqui um trabalho e deu exatamente a leitura como se fosse uma bola de ferro. Olha que bonito, tá vendo? Olha como pode impactar a sua técnica do ferrugem ou do efeito ferrugem nos suportes. Ali, olha, a gente fez uma composição com um quadro, aí a gente fez um anjinho todinho feito no ferrugem, é uma placa de MDF, a gente fez no estilo meio vintage, e aí eu quis puxar um pouco do ferrugem, pusemos uma escrita, fizemos um fundo estampado, né? E a lateral, olha, ferrugem, tá vendo? Olha como você pode criar. Ali do lado também tem aquela placa que é o Pai Nosso, que eu falo que além de ser um mantra maravilhoso, né, a oração do Pai Nosso, ele também você pode pôr dentro de casa como uma imitação de ferrugem, né? Aqui também, Gi, olha, a gente não mostrou, mas isso aqui, olha, nada mais é do que bases de alumínio que você passa um primer e depois você faz o efeito ferrugem nela também. Olha que legal. Então dá uma imitação de ferro, né? Então tudo isso hoje você vai ter, né, o prazer de conhecer através da técnica da ferrugem, certo? E nós vamos elaborar exatamente a luminária, porque é a proposta nossa, né? É fazer nesta peça, se bem que você viu que você pode fazer com uma infinidade de superfícies, materiais, plásticos, tudo, é uma diversidade imensa, a técnica é uma só, é universal, você faz isso em todos os outros lugares, tá? Então, o que a gente tem para estar passando primeiramente? A cartela de cores. Então, o que é uma cartela de cores? É quando você faz uma técnica da imitação ferrugem, que ela vai desde o fundo mais escuro, passa pelo marrom, pelos tons quentes até chegar no vermelho. Gente, foi exatamente essas cores que nós fizemos tudo isso aqui, certo? Então, se você olhar, ele está exatamente dentro da cartela de cores da peça. Olha, aqui, veja a luminária, olha, conseguem enxergar? Então, eu gosto de pôr essa referência para você visualizar que quando você tem que fazer uma técnica de ferrugem, de efeito enferrujado, são essas cores basicamente que você vai ter que usar, tá? A lista de material está na live, depois que a gente terminar a nossa live, a gente vai passar toda a lista para vocês, mas conforme eu for fazendo aqui, todo passo a passo, você vai anotando aí, tá? Bom, o que você precisa? Uma peça de MDF, aqui na Giartes a gente tem essa peça maravilhosa, você só vai dar uma demão de goma laca, para quem não conhece a goma laca, a gente tem lá no nosso canal do YouTube, tanto da Giartes quanto da Ana, para você estar dando uma olhada como se trabalha a goma laca. E aí a gente selou o fundo do MDF e agora nós vamos iniciar a pintura. Uma dica,
Como você vai fazer uma imitação de ferro, você olha que alegria, eu tenho certeza que tem aluna que vai falar, que legal, não precisa lixar, né, Gisela? Não precisa lixar, por quê? Porque quanto mais tosca ficar a peça, mais rústica ela for, mais áspera, mais leitura você vai ter do efeito da técnica do enferrujado, tá? Para metal. Então, lembra daquela nossa aula da pátina toscana que eu falei dos efeitos de pátina? O ferrugem também é uma pátina do tempo. Imagina aqueles portões velhos que você tem lá daquelas casas antigas, né? Ou aquelas esculturas de ferro que você vai vendo que o ferro vai se desintegrando molecularmente, né? E ele vai gerando uma cor alaranjada, uma cor ferrugem, amarela, chega até a ser azulada. Alguns ele provoca até um brilho de tanta oxidação. Nada mais é do que a leitura do tom ferrugem, tá? Então tá aqui a dica para você fazer. Vamos começar. Então, os pincéis. O que eu preciso para estar fazendo o meu trabalho? Além das tintas que depois eu vou passar. Pincéis, olha, de cerdas duras, tá? Esse aqui é o chato de cabo amarelo, que aí tem diversas marcas, Castelo, Tigre, Keramic, né, Gi? Você tem aqui? Temos. E aí a gente vai usar também, talvez um pincel macio também, de pelo de Marta, esse já tá bem velhinho. Pituás de diversos tamanhos, se houver necessidade, tá? Eu sempre ponho assim, porque às vezes pode acontecer. Agora, esses daqui são fundamentais para você ter como pincel, tá? Que são esses redondos, olha, um tá até bem desbastadinho e o outro ele é novinho, ó, tá vendo? Esses aqui vão nos ajudar muito para criar o efeito do enferrujado, tá? Nós temos todos esses na loja. Todos, que bom. Então, olha, tá tudo aqui. Esse é o material de pincel. Pessoal que tá... Aliás, pessoal dando aqui boa tarde pra gente, muita gente nos assistindo. Que legal. Várias pessoas pela primeira vez na live, sejam muito bem-vindas, né? Pessoal, ajude a compartilhar, né? Isso mesmo. Entre nos nossos canais do YouTube, Gi Artes e Artesanatos e Ana Galgani. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula de hoje. Eu faço jus às palavras da Gi, que a gente está na live, vocês estão assistindo e a Gi está filmando, então cada um está num tempo diferente, mas faço aí o meu abraço, deixo o meu abraço e muita alegria de vê-los aqui. Nos acompanhem e realmente estejam conosco sempre. Fora os pincéis, a gente tem as esponjinhas, tá? Aqui na Gi Artes também a gente tem essa esponjinha, olha, ela é toda flocadinha, né? Ela é quadradinha, ela vende assim em tamanhos pequenos, só que quando eu for usar, eu vou indicar para vocês que ela vai ficar deformada, ou seja, as linhas vão desaparecer, mas na hora certa eu falo. Às vezes eu uso uma esponja dessas, olha, a gente fala que é Scotch-Brite, mas Scotch-Brite é marca. É a esponja amarela com esse, vamos dizer assim, essa textura, né? Não deixa de ser uma lixa de fibra sintética, né? Bem baixa, e que ela também proporciona efeitos. Então, eu quis me adequar, gente, a materiais que você vai encontrar com facilidade. Eu, profissionalmente, eu tenho pincéis, eu tenho trinches, eu tenho as esponjas marinhas, as famosas esponjas marinhas, mas a gente sabe que está tudo muito difícil da gente achar, é caro, precisa às vezes depender de alguém para trazer para nós, né? Aqui a gente tem pessoas até que fizeram, a Gisela foi uma que fez isso para nós, trouxe, né? A Gi também. Então, a gente tem e não tem. Então, no não ter, vamos nos adequar com o que a gente tem de possibilidade. Aqui no Brasil quase não tem fornecedores, aliás, não tem fornecedores, né? A gente encontra só no exterior mesmo as esponjas marinhas só importando, né? Exatamente. Ou quando alguém vai para o exterior e acaba trazendo pra gente, Isso. né? Como a nossa aluna Gisela. Mas olha, todas essas peças aí, eu usei exatamente isso aqui, tá? As esponjas e os pincéis. Gente, eu tô pondo luva dessa vez, tá? Porque a minha mão tá arrebentada. E fora isso, faz muita sujeira a hora que você faz a pátina. Então é interessante você pôr uma luvinha para não ter tanto impacto assim, quem tem as unhas feitas, né? Não é o meu caso, mas quem tem vai ter problemas. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar a tinta de fundo preto, que é essa aqui, ó, da Cor Fix. É o preto, inclusive a gente tem a referência dele lá na lista de material na hora que a gente soltar a live, tá, gente?
mas é o preto. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, nós vamos pegar o pincel de cabo amarelo. Esse aqui, ó, ele tá até bem gastinho, eu andei dando até umas cortadas nele para deformar mesmo ele, tá? Você pega a tesoura assim, ou uma lixa bem abrasiva e vai raspando, você vai conseguir fazer com que ele fique assim, ó, irregular, ele não vai ter uma pelagem perfeita. Aí eu vou pegar a tinta preta e vou passar aqui, olha, na peça, batendo mesmo, olha, já criando uma textura da tinta com esse pincel, tá? Então eu vou fazendo isso, ó, em toda a peça. Algumas partes até não dá para fazer isso, outra. Olha, se você pincelar também fica legal, ele fica frisado, olha. Então frisa um pouco, bate. O legal é fazer um fundo meio texturado, tá? Não é textura com massa, mas é um fundo texturado, certo? Essa tinta que você está utilizando é PVA, mas poderia ser acrílica também, né? Pode ser acrílica também, viu, gente? De qualquer, vamos dizer assim, marca da Decorfix, pode ser, não tem problema. E quem também às vezes não tem, vai se adequar com o que tiver, mas o importante é fazer um fundo preto. Nós aqui da Giartes, a gente usa tudo isso e a gente sabe que dentro da loja da Giartes a gente tem todo esse material. Então, se você precisar, você já tem à mão até o kit perfeito para fazer o trabalho, tá? Então, olha, gente. Então, você tem que passar assim, todinho na peça. Ele já vai dando, olha, já vai dar, né, um efeito de textura. Relevo, a gente fala aqui até um pouco de relevo. Além de não precisar lixar, né, a gente tem essa parte elas amam, de não ter que lixar. Nossa, a gente vê aqui na loja, né, a gente fala assim, vai lixar lá fora. Nossa, elas saem daqui assim com aquela carinha do tipo... É a hora do castigo. É a hora do castigo. A gente até brinca de maneira assim, meio, vai pra masmorra. E elas vão, né? Lixa. Mas olha... Mas a importância de lixar... Para alguns casos é fundamental. O trabalho fica outra conversa mesmo. Conversa, né? Então, olha, gente, então ele fica todo preto, tá vendo? Então, o primeiro passo é fazer um fundo preto na peça, certo? E vai deixar mesmo, olha, um pouco de textura, um pouco de relevo da tinta, né? Ela não vai dar... Não tem a perfeição. Relevo. Exatamente. Porque como a peça não foi lixada, essa aspereza que tem da peça vai ajudar na leitura, tá? Da técnica. Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, vamos lá secar, né? A Helena diz que adora lixar, ó, tá vendo? Ah, lá, tá vendo? Dependendo da situação, tem que lixar e muito, né? Aqui as peças, a maioria, né, só quando são peças que realmente necessitam desses efeitos que a gente não lixa, mas 90% dos casos são todas lixadinhas. Com certeza, e tem todo um padrão de lixamento também. Então as lixas grossas para as partes ásperas, as finas para as partes lisas, né? A gente tem toda uma orientação aí que a gente passa para aluno, que é muito importante de seguir, porque o não lixamento impacta também o trabalho de acabamento, né? Então fica a deriva, né? Fica a desejar. Olha, eu dei uma secadinha. A Kênia está perguntando que se você disse que não precisa lixar, usar somente a goma laca. Isso. Se é incolor ou a indiana. É indiana. Vai lá no YouTube, tanto da Giartes quanto do meu canal, nós temos um vídeo falando só sobre selar e impermeabilizar. E lá você vai aprender vamos dizer assim, saber, né? Como se aplica a goma laca nos suportes que você vai trabalhar. Nós aqui, Ana, eu gosto de usar muito a goma laca indiana, tá? Porque ela sela mesmo a superfície. E isso impacta mesmo no seu trabalho, tá? Esperar ela esfriar um pouquinho, né? Mas olha, já deu assim um aspecto super bonito. Bom, enquanto esfria um pouquinho aqui, eu vou fazer nessa parte. Então, o que eu vou fazer com a minha esponjinha, gente? Olha, vejam. Essa esponjinha, ela tem linhas. Essas linhas, se você carimba, olha o que vai acontecer. Ela vai formar uma linha.
E esta linha não é legal para você trabalhar. Quando você tem ela deformada, que é assim, olha, eu vou ensinar como que a gente tem que fazer, você bate, olha o efeito que fica diferenciado, olha como fica, tá bom? Então, essa é a dica. Então, o que eu tenho que fazer quando eu tenho uma esponja dessa assim, novinha? Eu vou chegar aqui, olha, e vou dar uns biscoizinhos nela e vou quebrar toda a linha, arredondar, vamos dizer assim, as bordas, as arestas da esponja, tá vendo? Olha. Olha lá. E aqui também no meio, ó, eu empurro o dedo e puxo lá dentro para formar até uns buraquinhos, tá vendo? Que são esses buraquinhos irregulares que vão criar o efeito visual depois daquelas manchas do ferrugem que fica, tá? A hora que eu fizer, vocês vão entender exatamente como faz. Bom, então a primeira cor que eu vou usar pós preto é pegar então a esponjinha, que eu já tenho ela aqui, olha, toda recortadinha, né? É deformada, que a gente chama, né? Eu vou bater um pouquinho ela aqui, olha, e vou vir aqui e fazer assim, olha, eu carimbo, pressiono, solto e giro. Carimbo, pressiono, solto e giro. Carimbo, pressiono, solto e giro. Eu vou girando a mão para poder criar, olha, o efeito desse respingado que fica na peça, olha, certo? E tem horas que eu vou cobrir o preto, que é de fundo, e tem horas que eu não vou cobrir o preto, que é de fundo, certo? Aí você vai perceber que a peça tem uma linha, e que a hora que eu bati a esponja, olha, aqui não entrou, ficou marrom e um fio preto. Aí é que eu venho com esse pincel redondo e venho dando umas batidas de forma aleatória para tirar aquela linha que ficou da peça, olha. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Eu vou criar um fundo manchado. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá dando pra ver? Olha lá. Certo? Aí, sem lavar a minha esponja, eu vou pegar agora um pouco do laranja, que é este aqui. É o laranja 1760. 1706. 309. 309, olha, eu li errado. Desculpa, gente, que esse laranja, olha, ele é bem cor de zarcão, que a gente chama, né? Que é um alaranjado. Vou tirar o excesso novamente e olha como eu vou criar, olha, um efeito de manchas alaranjadas e de forma aleatória. Então, se eu bater seguido, eu crio um efeito totalmente igual. O que eu quero é um efeito disforme. E para eu ter esse efeito disforme, eu tenho que sempre, ó, girar, carimbar, girar, carimbar, girar, carimbar e girar, carimba, ó, carimbo e giro, carimbo e giro, carimbo. Eu giro no ar a mão, para eu criar, olha, uma impressão da esponja em posições diferentes, para não ficar aquela, eu chamo até de patinhas. Porque se eu não girar, gente, eu vou fazer aqui de novo, olha, presta atenção, vou fazer aqui, olha, se eu não girar, fica carimbado igual. Isso desconfigura o efeito visual da técnica. Então você tem que fazer o quê? Tirar esse efeito e ir carimbando, olha. Tá vendo? Em cima do marrom. Depois disso, olha, sem lavar ainda a esponja, eu vou pegar um pouco do vermelho country, que é este aqui, tá? Que é o vermelho 488. 488 e o amarelo ocre 353. 353. Eu vou pôr assim, gente, ó, um pouco vermelho, um pouco amarelo ocre. E já tá toda suja do marrom. Então olha como ele vai ficar, ó, metade amarelo, metade vermelho. Tiro um pouco o excesso e aí eu venho aqui e começo a carimbar de novo, olha, lembra? Girando a mão, girando a mão, olha lá, vem aqui, de novo, olha, aconteceu o fio preto, tá vendo?
Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o pincel redondo, pegar a tinta vermelha mais o amarelo. Olha, vem aqui e eu faço esse movimento aqui, ó. Certo? E vou tirando aquela linha preta quando você tem ângulo, porque essa peça tem ângulo, então, consequentemente, você vai ter um efeito aí, né, de fio preto. E não fica bom, né, gente? Olha, e aqui a gente vai agora mediando. Ana, mas e se a minha esponjinha ficar muito, vamos dizer assim, encharcada de tinta, né? O que eu faço? Ó, gente, eu venho aqui, lavo a esponjinha na mão, ó, tiro o excesso com água, tá vendo? Seco ela um pouquinho no lencinho úmido, mantenho ela umedecida e venho carimbando de novo, olha. E venho carimbando. Olha como já tá dando um efeito de enferrujado, vocês estão percebendo? Olha a cartela de cores aqui, gente. Viram? Olha aí. Tá. Mas ainda não tá pronto não, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos dar uma secadinha. A Lili, a Eliana Neves, falou que tá achando perfeito, que adora, gosta muito de como você explica. Ah, que bacana. Fico feliz, obrigada. É isso que a gente quer ser bastante assertiva nas informações e explicações. Bom, ela tá muito marrom, eu acho assim que sumiu um pouco preto. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, esta técnica não é eu não tenho uma fórmula assim, olha, 10 esponjadas do marrom, 10 esponjadas do amarelo, do vermelho. Você vai trabalhar o efeito das manchas. Então, quando você vê que ele ficou, por exemplo, muito vermelho, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a sensibilidade de olhar que as duas cores mais escuras que eu tenho para a cartela de cores é o marrom ou o preto. Então, eu posso deixar o meu ferro, o efeito ferro, mais amarronzado, ou eu posso deixá-lo ele mais escuro. Nesse caso aqui, gente, nós usamos, olha, depois os manchados em preto, para resgatar o fundo que foi feito anteriormente, tá? Então aqui você vai perceber que eu vou pegar de novo essa esponja, olha lá, a batidinha, certo? Vou tirar o excesso e olha aqui, Gi, quer ver? Olha lá. E aleatoriamente eu crio um manchado para resgatar aquele preto que estava lá no fundo e que ficou sobreposto com as outras cores, né? As outras cores ficaram sobrepostas para ele. Então eu posso deixar a minha peça mais escura, mais avermelhada, mais alaranjada. E aí você vai, olha, desenvolvendo todo o passo a passo, tá vendo? Olha aqui. Olha que bonito. E assim você vai criando, olha, aqui ficou mais vermelho. Uma coisa que eu sempre comento também, gente, todo esse tipo de trabalho, não existe você fazer igualzinho. Não adianta. Ele sempre vai dar uma variação. Então, esta peça foi feita, se eu quiser fazer igual, eu não vou conseguir. Eu vou fazer similar. Porque o efeito do esponjado está na mão, entendeu? Você não está com uma técnica certinha, correta, para você estar desenvolvendo todo o passo a passo, certo? Então é muito importante que você tenha, inclusive, aquele feeling. Qual é o feeling? Seu cérebro é capaz de olhar e falar, tá parecendo ferro, ótimo. Como ele também vai chegar para você e vai falar, não tá parecendo ferro. É impressionante isso. E quando acontecer isso, às vezes eu até insisto, eu não consigo resolver, eu deixo a peça lá, vou dar uma volta, tomo uma água, um café e sento. Quando eu sento, eu consigo resolver a situação. Então, o teu cérebro ele é capaz de identificar quando está boa a pintura e está similar àquilo que você tem. Agora, o que eu costumo falar também para os meus alunos, tá? Eu estou falando e explicando, né? Que quando você faz essa técnica, você também tem que ter uma memória. O que é essa memória?
Vai lá no Google, pega, coloca lá assim, superfícies enferrujadas, chapas enferrujadas ou ferrugem. Vai linkando e vai vendo, visualizando o efeito das cores do ferrugem. Porque só assim é que você vai aprender a ter aquela alfabetização visual para entender a leitura do enferrujado, que são exatamente essas cores e que às vezes pode azular, às vezes pode alaranjar, amarelecer, avermelhar. Então todas essas peças que você está vendo aqui, todas elas ela está no contexto do ferrugem, mas elas têm uma variação tonal. E isso você é quem domina. Se você quer deixar o ferro mais laranja, você pode. Se quer deixar o ferro mais preto, você pode também. É você quem conduz o efeito visual que você vai criar do efeito enferrujado, tá bom? Então aqui, olha, ela tá bem próxima daquilo que a gente fez. E foi exatamente assim, olha, vou pôr próximo, gente, para as pessoas verem, né? A Cláudia está perguntando se essa mesma técnica pode usar em ferro. Opa, tranquilo. Pode ser usado em ferro, né? Às vezes as pessoas têm molduras de ferro, que é muito comum hoje dentro das artes decorativas, a gente ter aquelas peças lindas, né? De ferro que dão a decoração para a peça. Às vezes uma base de madeira em ferro, você pode usar até numa parede. Você pode fazer uma faixa imitando ferro. Gente, ela é universal, essa técnica é universal. Mas é óbvio que a gente tem mais técnicas do efeito enferrujado, tanto que quando eu dou os meus cursos, quando eu falo para os meus alunos, eu vou falar uma situação muito mais abrangente. Aqui eu estou ensinando trivial, que é para você aprender a fazer um ferrugem. Mas existem ferrugens e ferrugens para você estar desenvolvendo com cartela de cores, entendeu? Tudo depende do local que você está decorando, da onde você quer inserir esse efeito. É que nem eu falei, uma bola de plástico, tá vendo? Olha só, ela não dá leitura de peso, de ferro. Gente, ela é uma... Olha, ela é de plástico, ela é mole. Pode usar ela numa decoração, coloca ela em cima de uma bandeja de espelho e fica maravilhosa. Fica maravilhosa, né? Bolinhas de isopor, você passa papel alumínio nela, depois passa um spray, né? Para aderir às tintas, um primer, que aqui eu fiz isso, né? Então, olha que leitura linda que você faz com esta cartela de cores. Então, eu falo que a técnica, ela é única e não depende de falar, eu não consigo fazer. Não, consegue sim, é só você ter, sabe o que? Você tem que fazer e exercitar. Eu falo que são técnicas que você tem que exercitar. Quanto mais exercitar, mais visualizar na internet. Abre lá uma pasta só de técnicas do efeito enferrujado para você ver como que você vai conseguir alcançar com bastante realidade esse trabalho. Existe uma técnica de pintura decorativa chamada trompe-l'œil. Trompe-l'œil é enganar os olhos, é uma técnica francesa que eles usam muitos recursos de você olhar repentinamente e você achar que é verdadeiro. Aí seus olhos param 10 segundos, seu cérebro chega e fala, não é verdadeiro. Então é imitar, é iludir, né? Ela é uma técnica ilusionista, então ela requer que você tenha treino para desenvolver essa leitura visual que a gente está fazendo aqui. Olha, aqui eu já estou fazendo ela mais alaranjada, tá vendo? Olha só que bacana, Ana. Tem gente do Brasil inteiro vendo a gente. Que legal. Pessoal da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Olha só, a Marta de Cali diz que está super empolgada com a página, maravilhosa, que não abandona mais a gente. Que legal. Obrigada pelo elogio, viu, Marta? Seja muito bem-vinda. Nossa, nós estamos muito felizes com todas esses acompanhamentos, né, que a gente está tendo, porque a gente está vivendo num mundo hoje que a era virtual está em voga pela situação mundial, por tudo que a gente está passando, ainda mais agora com tudo à mão, né? Você está dentro da sua casa, olha aí, assistindo uma belíssima aula, vou puxar a sardinha pro meu lado, gente. Com certeza. É o que eu sempre falo para a Ana, ela é uma
já nasceu com o dom. Ela é uma professora, artesã, artista plástica maravilhosa, né? E graças a Deus temos a honra de tê-la aqui no nosso ateliê. Verdade, né, gente? Foi uma parceria muito boa, eu agradeço muito a oportunidade. Foram quase 2 anos, né, Gi, pra gente conseguir, né? A Ana é professora de restauro em São Paulo. Isso. Faço trabalhos de restauração, inclusive. Eu estou recebendo agora um prato que veio de Salvador para mim. Vai vir, né, para eu estar fazendo um restauro de porcelana, gesso, restauração em gesso, madeira policromada, né? E logo mais eu vou estar com o meu canal aí a todo vapor, com novidades bem legais. Vocês vão ver, gente, nós vamos fazer um trabalho muito legal. Aproveitar para convidar o pessoal, né, para curtir as nossas páginas no Facebook, de Artes e Artesanatos, Ana Galgani, no canal do YouTube também, de Artes e Artesanatos e Ana Galgani, Instagram também temos os 2 canais. Então, a gente sempre que acaba as lives, posta os vídeos completos para vocês. Pessoal que está perguntando se a gente envia os materiais, enviamos para todo o Brasil. Vou deixar o nosso WhatsApp, só entrar em contato pelo celular 17 9 81 18 3664. Depois eu vou responder para você, Graça, o número certinho para você entrar em contato comigo e quem mais quiser. Com certeza, a gente tem aí, olha só, facilidade. Jô Nogueira de Caiacó, Rio Grande do Norte. Jô Nogueira, ela tá sempre aí por perto. Jô, que bom vê-la aqui. Maria do Carmo, primeira vez no Rio de Janeiro. Maravilha, gente. Acompanha mesmo. A Fátima é do Rio também. Fátima, nós somos do interior de São Paulo, Barretos. A terra da festa do peão, para quem é mais conhecida, né? Fátima, um beijo para você, querida. Ela é muito especial, Fátima. A Fernanda, que é de Rio Claro, que você foi professora dela no Templo da Arte. Que legal, Fernanda. Que te ama muito e te admira. Que gostoso. Beijo para todos. A Maria do Carmo está pedindo para você mostrar a paleta de cores. Tá, mostro sim. Olha, gente, nós estávamos conversando e ia fazendo aqui, vocês viram? Você tem que ter a mão solta. Para essa técnica, você não tem que raciocinar. O que eu até falo? Pega as tintas, pega a cartela de cores, olha, a paleta de cores tá aqui, ó. Tá vendo? É isso, são essas cores que eu estou trabalhando. Olha, vamos chegar aqui, ó. Eu pus só na plaquinha para vocês terem uma visualização didática. Mas olha, eu trabalhei, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, se bem que esse preto não é cor, né? Mas olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 variações tonais, eu fiz tudo isso aqui, olha. Tudo, certo? Então o anjo, inclusive, olha, ele tá bem cara de ferrugem, porque eu quis fazer ele alaranjado. Então tem ferro que você olha assim, até a estética da peça propicia para isso, tem uma leitura diferenciada. Já aquele Pai Nosso, ele é mais liso, mais plano, então eu utilizei a cor vermelha para fazer uma vibração tonal do vermelho. E como ela é uma peça que tem escrita, então você tem que ter esse feeling, essa alfabetização visual de sentir. Eu falo que esses trabalhos é sentir, não é o mecânico. Você tem que sentir o que você está fazendo. Olha, ela ficou escura. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ao contrário. Ali, ela ficou muito vermelha e eu entrei com preto. Lembra, gente? Tá? E esta daqui, olha, ela ficou muito escura. Ó, quase você não enxerga as cores. Então, o que eu tenho que fazer agora? Entrar. Então, se escureceu, entra com os tons claros. Quais, Ana? Ó, laranja, laranja e amarelo. E vem, olha. Até eu não mostrei, sabe essa buchinha Scott Bright, ó? Eu fiz também, ó, dei uns beliscões nela, tirei. Ela vai dar um efeito mais esfumaçado, olha, de repente até ajuda. O pituá também é legal, olha, de repente você põe a cor, ele vem, olha, e ajuda a fazer o efeito. Mas a que eu mais gostei de verdade foi essa buchinha, gente. Sabe por quê? A hora que você carimba, olha como ela faz, olha, ela cria pontilismo. A gente fala que é um efeito de pontilismo. E isso, à distância, você consegue um efeito visual da leitura do ferrugem.
E essa buchinha é um kitzinho que vem 3 e ela é super baratinha. Não me lembro o valor de cabeça, mas ela é muito em conta. Que as esponjas marinhas com o dólar nas alturas. Exatamente. Então, a gente tem que se adequar com o que temos, né? Quem tiver esponja marinha, maravilha, faça. Você vai fazer o efeito igual. Vamos dizer assim, a técnica é a mesma, só muda a esponja, mas a cartela de cores continua, tá? Então aqui, olha, gente, aqui eu tô fazendo ele mais com efeito alaranjado, tá vendo? Olha, vocês conseguem enxergar? E aqui, olha, como ela é uma peça que tem linha, eu já quero aproveitar e vou pegar o preto, olha, já fazer um sombreado aqui, olha, com um pincel redondo, tá vendo, olha? A Jo Nogueira tá perguntando se pode fazer essa técnica em um São Francisco que é em madeira. Pode sim. A única coisa que eu acho assim, madeira, eu tenho dó às vezes por ele ser de madeira, entendeu? Mas pode ser feito sim, é uma leitura super legal, você pode fazer um fundo de primer nele, porque a madeira, ela tem veios. E você tem que esconder os veios da madeira para poder fazer esse trabalho. Senão vai ficar fundo com veio e em cima o ferro. Não vai combinar. O ideal é que você tenha um fundo assim liso, então passa um primer ali e faça um trabalho. Dá para fazer em gesso, olha, o anjinho foi feito no gesso. O anjinho é de gesso, gente. Dá para ver? E esse passarinho aqui, ó, é de resina. Olha, ele é de resina. Olha como ele ficou bonitinho. Não parece um ferro, gente? Tá vendo? Então é isso. Nós estamos aqui para passar para vocês esse conhecimento. Olha, outra dica legal. Aprendeu a técnica e começa a migrar para outros suportes. Então pega às vezes uma placa, ó, não quero fazer na peça se eu errar, então pega uma placa de MDF, corta e treina. Gente, é treino, isso não é dom, é técnica e você vai desenvolver. Quando eu tiver com acuidade, né, motora, visual para fazer o meu trabalho, o que eu tenho que fazer? De repente até um stencil, olha, eu posso fazer um stencil todinho de efeito ferrugem, uma chameira enferrujada. E em cima disso eu criar, tá? Então, gente, olha, tá aí a técnica do efeito enferrujado, olha que bonitona que ela ficou. Nós não terminamos toda a peça, mas eu acredito que deu para você ter uma boa noção de como se faz o trabalho, tá? Vai fazendo, eu falo que isso aqui é fazer, rezar e orar e comer, né? Não tem aquele filme super lindo? E a finalização da peça, Ana? Isso, a finalização da peça é verniz spray semibrilho, tá? Então passo o verniz spray em tudo. Não tem verniz spray, pode ser verniz fosco também. Dá uma aguadinha no verniz fosco e vai, tá? Bom, gente, nós temos aqui os nossos canais, como a gente falou, Giates, eu tenho Ana Galgani também. Sigam a gente nas redes sociais, deem sugestões, falem conosco, a gente está aqui sempre atuando, né? Toda semana com técnicas novas e diferentes. Aguarde, porque eu vou estar passando muita novidade legal, bacana, diferente de tudo que você já está acostumado a ver. Não desmerecendo nenhum trabalho, mas é importante a gente falar que a gente tem que se reinventar. Eu falo que eu estou numa fase assim, de reinventar. Sempre trazendo coisas lindas pra gente. Gi, quer falar alguma coisa? Não, só falar pra quem tá perguntando das cores, de tintas. O que mais gostei? A bola de plástico. A bola de plástico. A lista de material já está disponível aí na timeline da live, mas vamos estar postando novamente. Daqui a pouquinho tá nos nossos canais do YouTube o vídeo completo. No Instagram, Giartes Artesanatos, Ana Lúcia Galgani também. E curtam as nossas páginas. Isso. E compartilhem os vídeos, né? Para nos ajudar, para que a Ana fique mais famosa ainda, porque ela já é uma mestra agora, super top. Eu tô galgando novos horizontes. Hoje são os horizontes da tecnologia, da internet, dentro da sua casa. Então, eu quero fazer mesmo bastante cursos online e é isso que eu tô falando, vai vir bastante novidade legal por aí. Quem tiver interesse em ter cursos online com a Ana, pode entrar em contato pelo WhatsApp da loja, que eu passo inbox o celular da Ana. Exatamente, com certeza. Me procure porque vai ter muita coisa legal. Já estou dando aula pro pessoal do Sul,
Aí tem lá dos Estados Unidos também, agora está começando a pipocar. Paraná está vindo com bastante frequência, né? Minas também tem e São Paulo. Então, olha, um beijo para vocês, tudo de bom, tudo vai passar e vamos em frente, né? Um beijo grande, até mais. Beijo, até semana que vem.